obrigada pela vossa presença nesta sessão de esclarecimentos do programa Business Automation. É com muito gosto que os recebemos cá. A Católica Lisbon tem vindo a afirmar-se uma líder nestes programas na área digital. Temos vindo a trabalhar já há algum tempo e a lançar para o mercado vários programas tendência na área do digital, não só programas focados neste domínio do Business Automation e do RPA, mas também outros programas, nomeadamente de transformação digital, Data Science and Big Data, programas de marketing digital focados essencialmente nesta inovação que se requer e que é obrigatória e imprescindível neste momento para as empresas darem um salto na transição ou transformação digital. Eu sou a Tânia Sousa, para quem não me conhece, sou a Program Manager dos programas digitais que falei. Estou com este programa Business Automation com a Católica Lisbon em parceria com a EDP. Hoje aqui temos o professor João Ribeiro da Costa, um dos diretores do programa, que além de coordenar e lecionar connosco vários programas digitais, tem aqui um vasto currículo no domínio das tecnologias de informação, quer no âmbito académico, quer no âmbito profissional. É o nosso Head of Digital Transformation aqui na Católica Lisbon. E coordena, além deste programa, o programa de transformação digital, Digital Transformation. Também temos connosco o Dr. Ricardo Henriques, o engenheiro Ricardo Henriques, peço desculpa, que é diretor associado na EDP Comercial, aqui em Portugal. É responsável pela equipa de Business Enablement e transformação da EDP Comercial e tem aqui um vasto currículo ao nível da gestão de processos, na área da aceleração digital, automação e inteligência de processos. Foi uma das pessoas que esteve na origem das iniciativas associadas à automação robotizada dos processos da EDP, que surgiu em 2015, e tem vindo a liderar projetos em várias áreas, nomeados programas de solução, construção de soluções de chatbot, RPA, e pronto, várias experiências em ecossistemas de operações inteligentes e de aceleradores digitais. 20 anos de experiência nesta área que o Dr. Ricardo possui. Eu vou passar a palavra aqui ao professor João, que vai falar um pouco deste programa e da parceria com a EDP, e vamos fazer aqui uma jornada em torno do Business Automation, em que qualquer questão, qualquer dúvida que tenham, podem colocar no chat, no chat, peço desculpa, no Q&A, nos Questions and Answers, que têm disponível. Pode ser no início, pode ser a meio, pode ser no fim, vão colocando as vossas questões e nós no final vamos procurar responder a todas. Desejo uma ótima sessão e sejam bem-vindos. Professor, a palavra é sua. Boa tarde, Tânia. Muito obrigado. Boa tarde a cada um de vós que nos acompanham remotamente. É um prazer enorme estar convosco. Como a Tânia disse, nós começámos o percurso dos programas na área da transformação digital há 7 anos, em 2015, e fomos gradualmente aumentando o número de programas que cobrem esta área, tendo um programa central que é o programa Digital Transformation. Nesta área, para além da formação, quer a formação de executivos, quer a formação em mestrados e MBAs, a Católica promove ativamente projetos com a indústria e projetos que nos permitem entrar em contacto com a realidade concreta das empresas e ao mesmo tempo perceber o que é que se passa no mundo real. Foi no contexto de um destes projetos de transformação digital que eu tive a sorte e a oportunidade de trabalhar com a EDP, onde tive a oportunidade de constatar o potencial de uma tecnologia que eu já referia nas aulas de transformação digital, mas é muito diferente referir uma tecnologia ou encontrar um caso de aplicação em que se vêem resultados espantosos da aplicação dessa tecnologia. A tecnologia é o Robotic Process Automation. Associado ao Robotic Process Automation está um tema que é provavelmente ainda mais importante que o Robotic Process Automation, que se chama otimização de processo, ou seja, não vale a pena automatizar um processo que está mal. De maneira que, na realidade, o que nós nos preocupamos aqui na Católica é com a otimização de processos
e dentro da otimização de processos, depois de um processo devidamente optimizado, perceber o que é que eu consigo automatizar e, desta maneira, conseguir tornar o processo muito mais robusto, muito mais fluido e muito mais económico. Percebemos que há programas em que nós conseguimos fazer em contexto académico e há outros programas em que a componente prática é absolutamente chave. E o programa do RPA é um caso em que, sem ter a solidez da aplicação prática, da experiência concreta de fazer, seria extraordinariamente difícil montar um programa. Então decidimos fazer uma coisa que é razoavelmente inovadora, que é desafiar uma empresa a fazer um programa a meias com uma universidade, que eu acho que é uma coisa que é altamente prestigiante para ambas as partes e que tem benefícios novos e benefícios muito, muito bons. Foi então que lancei o desafio aqui ao Ricardo. Ricardo, vamos tentar montar um programa para levar até às nossas empresas e organizações o que é a relevância da otimização de processos e o que é a automação de processos. O Ricardo abraçou o desafio, já lhe passo a palavra, mas antes de passar a palavra, só duas notas adicionais, que faltava definir o que era o âmbito do programa. Nós temos programas de Robotic Process Automation no nível mestrado, em que realmente ensinamos os alunos a fazerem robôs e a programarem robôs com resultados engraçadíssimos. Mas percebemos que, a nível das empresas e das organizações, as pessoas estão um passo antes disso. Quer dizer, a primeira coisa que é preciso saber é o que é esta coisa de otimização e automação de processos, perceber que processos é que são passíveis de ser automatizados, quais são os benefícios, como é que se priorizam, como é que eu faço as contas, será que aquilo que eu vou poupar em termos de mão de obra justifica o custo de implementar os robôs ou não, e percebemos que havia aqui matéria para fazer um programa destinado essencialmente a pessoas que têm que tomar decisões relativas ao avançar ou não avançar com projetos de Robotic Process Automation. E pronto, assim nasce a ideia do programa. O programa foi lançado no ano passado, com uma primeira edição que correu fantasticamente. Tivemos 31 ou 32 participantes e foi uma experiência muito marcante. Eu agora passo ao Ricardo para partilhar a experiência. Acho que é melhor ser na primeira pessoa. E muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, João, e boa tarde a todos. É um prazer ter a oportunidade de desenvolver todo este programa com a Universidade Católica. De facto, esta primeira edição e este caminho que o professor João Ribeiro da Costa referia há 7 anos foi exatamente também o momento em que na EDP nós começámos a olhar mais ativamente e que começámos esta jornada da automação. E todo esse caminho e todas essas lições aprendidas acabam por estar muito vertidas naquilo que é a realidade deste programa. E eu vou, entretanto, até aproveitar para partilhar aqui convosco alguns slides, para fazermos aqui uma viagem muito rápida e vermos em conjunto. Eu creio que já estarão a ver. João, não sei se consegue confirmar. Sim, perfeitamente. Ok, muito bem. Porque, de facto, o desafio que nós também tivemos na EDP há sensivelmente 7 anos atrás, quando começámos esse caminho, é que é um desafio grande nas grandes organizações e nas pequenas, em todas elas, a partir do momento em que nós temos processos, gerir toda a ineficiência que existe de trabalho repetitivo, que pode também ele próprio desencadear erro humano e que na prática se traduz numa elevada carga do ponto de vista operacional, percebe-se que as organizações têm de facto um desafio, mas ao mesmo tempo também uma oportunidade relativamente grande de tentar responder a estes vários vetores que estão aqui referidos, não só do ponto de vista da redução de custos, como também de melhorar a sua eficiência operacional por via de novas competências, muitas delas relacionadas com aceleradores digitais, como vamos ver aqui hoje, garantir que os processos e a resiliência do ponto de vista da operação é o mínimo
falível possível, e como é óbvio, isto depois traduz aqui em ganhos de competitividade, melhoria não só da experiência dos nossos clientes, das organizações, mas também dos próprios colaboradores, e, por outro lado, potenciar também uma certa normalização quanto à forma como os processos são executados. E, portanto, este programa é uma oportunidade única em Portugal, pela sua configuração, onde nós vamos ter a oportunidade de desenvolver conhecimento sobre vários aceleradores digitais. Robotic Process Automation é, de facto, uma tecnologia que está na gênese deste programa. É um software que nos permite mimetizar as interações humanas com os sistemas de informação, mas este programa não se esgota apenas na vertente RPA, e daí ser único em Portugal, porque congrega mais 2 aceleradores digitais que nós trouxemos também para este programa, nomeadamente Process Mining, que nos permite fazer um trabalho mais analítico quanto àquilo que o professor João Ribeiro da Costa falava, de identificar o que otimizar do ponto de vista dos processos e ações de melhoria contínua nos processos. Eu diria que o Process Mining é aqui o coração da melhoria contínua e, ao mesmo tempo, um outro acelerador bastante impactante e com muito sucesso, em que nós temos estado a trabalhar muito ativamente, que são os próprios chatbots, que, quando combinados com estas duas outras tecnologias de Process Mining e RPA, permitem-nos aqui um nível de interação de assistentes virtuais operacionais dentro das próprias organizações com bastante impacto. E, portanto, nós aqui o que temos é uma experiência que nos vai permitir observar num ecossistema de operações inteligentes como é que estas várias tecnologias acabam por resultar. E tendo em conta que a ideia era termos aqui uma experiência imersiva, prática e que tivesse uma boa dose também de experimentação, eu diria que estas são muitas das questões que nós vamos tentar resolver durante o programa, fruto também daquilo que foi a sensibilidade que fomos tendo do mercado e, na segunda edição, com o feedback que também tivemos da primeira. E, portanto, todas as dúvidas de por onde devo começar, quais é que são os processos-alvo que faz sentido automatizar, como é que se constrói o business case, todos os aspectos até relacionados com a própria governance e a adoção, muitas dúvidas que surgem normalmente em relação às novas competências e funções que aparecem também nas empresas e que são requeridas, quais é que são, digamos, os principais passos para ou implementar ou industrializar. A ideia deste programa é não só ajudar quem já começou, digamos, esta jornada, mas também aqueles que ainda vão começar. E, portanto, temos esse cuidado, porque sabemos que os nossos alunos vão nos trazer também essa diversidade e portanto, procuramos servir ambos os perfis. E depois também algumas subtilezas e dúvidas que acabam por surgir hoje em dia com tanta tecnologia, vários aceleradores digitais. A dada altura, quem tem que tomar as decisões começa a ter dúvidas sobre quais é que são as tecnologias que melhor se adaptam à cultura das nossas organizações e, inclusivamente, então, face a esta teia onde nós começamos a ter vários aceleradores digitais que se integram, como é que tudo isso se faz. Este programa, inclusive do ponto de vista experimental e de case studies, contou e é uma informação que tem estado disponível, portanto, para se puderem verificar alguns casos de sucesso de Business Automation em Portugal. Nós tivemos o prazer de dar, não só conhecer cada um destes casos de sucesso, como também dar o acesso desse conhecimento aos nossos alunos. E, portanto, estes são apenas 3 exemplos que nós temos aqui, para além do caso da EDP e da Caixa Geral de Depósitos, que também contámos na primeira edição, que participou inclusive do nosso roundtable. Mas como podem ver, portanto, no caso da CUFI, no setor da saúde,
A partilha que tivemos foi muito na linha de perceber qual é que foi, digamos, o framework utilizado naquele programa, que barreiras é que foram encontradas e também quais é que foram os fatores de sucesso. Percebemos que a automação no negócio da CUF acaba por trazer uma série de benefícios que, ao contrário daquilo que até normalmente é uma ameaça, acabou por ser uma forma do grupo ganhar folga para investir nas suas próprias pessoas. E este é um caso que eu creio que é muito interessante por isso. Portanto, o facto de automatizarem trabalho até protegeu, digamos, a workforce humana. No caso do CTT, nós também vimos, portanto, no âmbito daquilo que é a transformação digital do CTT, um modelo híbrido em que, de certa forma, os CTT começaram a descentralizar, a fazer um caminho de descentralização na automação e contam já hoje com um use case bastante relevante, com uma quantidade significativa de processos automatizados. Um pouco em vários processos diferentes da empresa, e acho que é um use case bastante diverso. Por último, no caso da Solvay, nós percebemos o impacto que a automação tem numa empresa de serviços partilhados e, sobretudo, naquilo que foi a aceleração do tempo do fecho de contas mensais e anuais, portanto, que o grupo tem do ponto de vista internacional, e, de facto, os robôs acabaram por ajudar bastante nesse processo de otimização. A forma como o programa está estruturado. Portanto, nós procuramos também não ser demasiado interventivos nas agendas dos nossos participantes e, portanto, estamos a falar de 3 semanas em que temos 2 tardes em cada uma destas semanas e no início, na primeira semana, nós temos uma viagem que nos permite perceber como é que, tipicamente, estes... Ricardo, sim. Posso pedir, temos aqui uma pergunta que já foi repetida. Ok, não e estava por a isso ver. é uma pergunta que está a preocupar as pessoas, que é quais são os pré-requisitos a nível académico e profissional para poder frequentar o programa. Quer responder? Bom, eu nada melhor do que nós partilharmos convosco aquilo que foram, digamos, que foi a configuração da nossa primeira edição. Talvez seja a melhor forma de responder. E na verdade, nós acabámos por ter um grupo relativamente diversificado. Ou seja, tanto tivemos alunos que vinham de uma base de tecnologias de informação à procura de conhecer mais sobre esta matéria e, portanto, aí eu diria que, do ponto de vista académico, estavam preparados na vertente técnica, mas, digamos, com o conhecimento que queriam desenvolver mais do ponto de vista também de gestão e de gestão neste ângulo do digital. Por outro lado, também tivemos algumas pessoas sem uma base académica propriamente de tecnologia e que, entretanto, ganharam, através desta experiência, uma componente mais técnica, até porque temos aqui algumas experiências imersivas. Portanto, eu diria que, do ponto de vista dos pré-requisitos, há que ter, digamos, um conjunto de conhecimentos mínimos e de noções básicas daquilo que é, digamos, esta realidade da transformação digital, mas a partir daí, e tendo uma base mínima, diria que estão reunidas as condições para frequentar este programa. O pré-requisito que eu acho que acaba por ser até mais interessante para os participantes é que tragam, de facto, desafios que tenham no seu dia-a-dia, no seu próprio percurso profissional, para verem em que medida é que vão conseguir efetivamente ajudar as vossas organizações com esta ferramenta adicional que vão ganhar. João, não sei se entretanto quer complementar. Só o aspecto da parte de processos, não é? Ter as noções básicas do que são os processos e do que é analisar processos, porque a partir daí é o que nós ensinamos aqui, não é?
Sem dúvida. Como é que se parte daí? Pegando até nessa deixa, eu diria que a primeira semana é uma semana em que nós contamos também aqui na segunda edição com a parceria do Instituto Kaizen e, portanto, vamos olhar, né, mais nesta vertente de processos portanto, para otimizar processos é realmente importante perceber o que é um processo e o que é que gravita, digamos, à volta da gestão de processos. Sendo que o foco aqui vai ser muito na linha de percebermos eh, como otimizar os processos, como selecioná-los para eles depois serem, digamos, candidatos à automação. E nesta primeira semana, encerramos a primeira semana também com uma vertente mais orientada à inteligência de processos e onde vão ter a oportunidade também de conhecer a componente de Process Mining, que é um acelerador importante que convive muito ao lado da automação de processos e daí estar aqui na primeira semana. Na segunda semana, nós temos essencialmente uma série de módulos que todos eles estão muito relacionados com a vertente de automação, as várias dimensões que temos que olhar na implementação de um programa desta natureza, e terminamos também com aquilo que é o impacto que a automação traz face àquilo que é o futuro do trabalho. A terceira semana é uma semana ainda mais imersiva do que as restantes, portanto é onde nós temos a oportunidade e os participantes têm a oportunidade de criar os seus próprios robôs. E neste caso, na segunda edição, vão ter também a oportunidade de criar um chatbot. Como vamos falar de vários aceleradores digitais, nós este ano temos um módulo adicional, que é o ecossistema de operações inteligentes, onde vamos perceber como é que todos estes aceleradores devem ser combinados e como é que eles se integram para produzir resultados. E, portanto, para terminar esta componente da estrutura, nós tivemos aqui uma preocupação de ter uma metodologia com bastante componente prática. Temos ali na segunda semana também, como vem, um painel com um caso de sucesso em automação, onde o ano passado, por exemplo, contámos com a participação da Caixa Geral de Depósitos e do Instituto de Informática de Segurança Social, precisamente para os alunos, para além de toda a componente de case studies que vão recebendo ao longo dos vários módulos, terem ali espaço para conhecer mesmo dois exemplos em concreto. Relativamente àquilo que são, digamos, os principais benefícios, e já passei aqui por alguns destes pontos, mas a ideia, de facto, é nós dotarmos os profissionais que têm contacto, portanto, com esta realidade, ou que já têm, ou que vão ter, do ponto de vista de tudo o que tem a ver com programas de eficiência operacional, que, na verdade, precisam de conhecer melhor esta linguagem, perceber que novas perspectivas é que se estão a abrir do ponto de vista daquilo que é o futuro do trabalho e perceber o impacto que a automação tem. E, por outro lado, eu diria que muitos dos benefícios que nós temos aqui têm a ver com aquilo que o professor João Alberto da Costa falava, que é procurar suportar da melhor forma as vossas decisões no futuro. E, portanto, preparar para garantir que os programas nas vossas empresas têm sucesso portanto, há a efetiva adoção, eu diria mais até do que adoção, impregnação da tecnologia da automação. Por outro lado, uma sustentabilidade financeira e por isso a robustez dos business cases é também fundamental. E depois perceber que decisões é que têm que ser tomadas ao nível das próprias equipas, como é que nós podemos fazer algum reskilling de pessoas que já temos ou até upskilling de outras pessoas, e bem como subcontratar parceiros ou mesmo desenvolver uma série de novas competências. E, por outro lado, eu diria que tudo o que tem a ver aqui com a governance destes modelos é fundamental no processo de tomada de decisão, em que nós podemos ter modelos mais centralizados ou mais descentralizados. Tomar contacto também com
aquilo que é a realidade tecnológica, que nem sempre é óbvia. Hoje em dia, estes fabricantes destas várias tecnologias acabam por gerar algum ruído no mercado e, portanto, os clientes, quando têm que tomar decisão, nem sempre percebem muito bem o papel e o efetivo retorno de cada uma destas tecnologias. Portanto, é algo que vamos explorar. E eu diria que a experiência imersiva é uma grande mais-valia, porque mesmo que os nossos participantes não vão no futuro construir estas soluções, vão com certeza ganhar um maior conhecimento do que é que está em causa quando se constroem, digamos, estas soluções, seja de RPA, seja de chatbots. Creio que é algo que também agrega valor. Terminava com alguns testemunhos que vos deixo relativamente aqui a alunos que tivemos na primeira edição e, portanto, abrimos agora também o espaço para perguntas e respostas. Obrigado. Nós já recebemos algumas perguntas, não foi, professor João? Sim, eu fui respondendo. Exatamente. Não sei se quer partilhar, talvez algumas das questões até possa ser partilhada aqui com alguns presentes na sessão. Então, rever aqui as perguntas. Uma das perguntas era relativa se é recomendável fazer algum curso da YPath para frequentar o curso. A resposta é que não. Aliás, o programa começa acima da YPath. Aquilo que se explica e analisa é a problemática do que é a otimização de processos e a robotização de processos, utilizando qualquer ferramenta. Mas como a YPath é de facto o líder de mercado em geral e também em Portugal, nós na terceira semana temos um dia completo com o YPath, em que a equipa da YPath vai ajudar os participantes a fazer o seu primeiro robô. De maneira que os participantes têm a oportunidade de sair do curso a ter experimentado fazer um robô, que é uma diferença muito grande. Depois outra pergunta era quais eram os pré-requisitos, e o Ricardo já respondeu, e que é uma pergunta repetida. Há uma pergunta sobre qual é a percentagem prática do programa. É uma pergunta que pode ser mal respondida. Se prática quer dizer fazer coisas no computador, simplificando, então das 3 semanas, na última semana os participantes têm a oportunidade num dia de fazer um robô com o YPath e no segundo dia fazer um chatbot com a Smart QA.io. Se o prático é fazer referências a situações práticas, todo o programa tem a preocupação de ser muito aplicado à realidade. Aliás, essa é a razão porque a academia foi ter com uma empresa, foi precisamente para ter esta dimensão da aplicação prática. Há uma última pergunta, que é relativamente à possibilidade de frequentar online. Uma herança do Covid é que em todos os nossos programas de formação de executivos, nós damos sempre a possibilidade de haver acompanhamento online. Por 3 razões principais. A primeira é que acontece frequentemente em ambientes executivos haver indisponibilidades, felizmente hoje em dia já é menos por Covid, mas indisponibilidades de qualquer ordem, e desta maneira as pessoas não ficam privadas de assistir às aulas. E por isso todas as nossas formações de executivos têm transmissão online para os alunos poderem frequentar online. Isto responde à sua pergunta. E recorri todas e respondemos a todas. Boa. João, já agora, eu creio que, só para complementar aqui o aspecto também prático, portanto, nós, mesmo sem ser, digamos, na última semana, nós temos em vários módulos, portanto, para além da questão dos case studies e termos contacto com exemplos reais, temos várias componentes práticas, por exemplo, que começam logo com um exercício inicial relativamente à questão da otimização dos processos e
e, nomeadamente, que processos é que se devem automatizar. Portanto, aí temos logo um conjunto de exercícios, mas depois, mais à frente, mesmo do ponto de vista de governance de RPA, também temos vários exercícios que estão montados no sentido de, inclusivamente, os alunos em sala se dividirem em grupos e, portanto, de colaborarem analisando um conjunto de casos fictícios e que, na verdade, eles vão emergir na função dos líderes deste tipo de programas nas empresas, precisamente para serem colocados à prova face aos conhecimentos que acabaram de adquirir. Portanto, eu diria que eu não sei responder à percentagem também, mas diria que é uma constante no programa. Outra nota que eu gostava de dar, até porque há muitos alunos que normalmente fazem esta pergunta relativamente à questão da construção dos robôs e da tecnologia UiPath. Reparem, nós tivemos o cuidado de não criar um programa que se substitui àquilo que é a UiPath Academy. Ou seja, se alguém quer ganhar única e exclusivamente proficiência a desenvolver robôs, então aí existe uma oferta disponível no mercado dos próprios fabricantes de tecnologia de RPA, e o caso da UiPath é um deles, tem a UiPath Academy. Portanto, nós aqui neste programa diria que vamos explorar não só esse ângulo com um exercício guiado, mas muito mais matéria-prima que gravita à volta não só da automação, como inclusivamente de outras tecnologias, neste caso de Process Mining e de chatbots. Tânia, não sei se... Sim, já reparei. Eu acho que todas as questões já foram respondidas, a dimensão prática do programa já foi esclarecida, os pré-requisitos a nível académico e profissional também já teve também esta questão esclarecida e pronto, e temos aqui pessoas a dizer que se vão inscrever, isso também é bom. Bem, o programa, só para vos dar conta e nota, inicia no dia 11 de outubro, às terças e quartas. Há aqui uma quinta-feira que tem a ver com a parte da parte prática do programa, o último dia dirigido essencialmente a esta versão hands-on. Dizer que as candidaturas estão abertas, ainda estamos a acolher inscrições. E dizer que o programa, além do professor João, além do engenheiro Ricardo, conta também com mais 2 docentes, o doutor Filipe Castro Fontes, que é o diretor da Kaizen Institute, e também o Alan Vasconcelos, que é também da EDP, chefe de Digital Hub e também responsável da transformação digital na EDP. Temos aqui os experts relacionados com o tema e achamos que, de facto, o programa tem todas as condições para ser aqui uma aceleração da transformação ou da transição digital das empresas e, sobretudo, dos profissionais que procuram inovar e levar as suas empresas a outro nível. Da nossa parte, nós mantemos totalmente ao dispor. Vão receber também um e-mail no seguimento desta sessão com a gravação da sessão, também para quem não esteve presente é sempre importante ver, e para quem esteve presente rever. Há aqui uma questão, não sei se está a ser respondida, seria possível partilhar link para poder a inscrição? Sim, Miguel, nós vamos partilhar, vamos enviar um e-mail com esse link e também poderem eventualmente rever a apresentação caso tenham alguma questão. Da minha parte também vai os contactos, alguma dúvida, alguma questão que possa ser útil, disponham. E não havendo aqui mais nada a acrescentar do professor João e do Ricardo, eu daria então por encerrada esta sessão de esclarecimentos, esperando que tenha sido útil e proveitosa esta hora de esclarecimentos e de apresentação do programa. Obrigado, muito obrigada. Tânia. Muito obrigada a todos. Recebê-los na Católica. Eu tenho aqui uma última pergunta, deixa eu só ver. Ok, é agradecer a sessão. Eu é que agradeço, nós é que agradecemos a vossa presença e o vosso tempo. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom trabalho.